bem, pessoal. Parece que o Donald Trump quer quebrar os Estados Unidos mais rápido do que a gente imagina. Porque eu tenho 6 indicadores aqui que estão bem feios, tá? E tem um aqui que me surpreendeu até, de tão fora da curva que está. E esse aí, para mim, é como você dizer assim, o fulano tá com glicemia 700. Você tá me entendendo? Ou pressão tá, sei lá, 21 por 12. Sabe, são aqueles dados, ou a febre tá 40 e poucos graus. Sabe aqueles dados assim que chamam a atenção? Saturação caiu abaixo de 92. São indicadores. A economia é feita de indicadores. O primeiro indicador que eu tenho para falar para vocês é a respeito da retração do PIB. Isso está se comprovando. E o grande medo do americano, a gente sabe, é que o PIB chinês ultrapasse o PIB americano. Isso para o americano tem um efeito moral muito grande. Eu volto a falar, PIB per capita, os Estados Unidos ainda está muito melhor do que a China. E vai demorar um bom tempo para a China chegar sequer próximo a isso. Mas na cabeça do americano, PIB, maior PIB, é medalha de ouro. Segundo PIB, é medalha de prata. Na cabeça tem um efeito motivacional, tem um efeito na cabeça do americano que é uma coisa absurda. Eles não podem aceitar esse tipo de situação. E aí, como se pode ver, depois da eleição do Trump, o PIB já no primeiro trimestre tem uma retração aí de 2,8%. Então isso aí são gráficos assim de extrema confiança. Aqui nós temos o Federal Reserve Bank of Atlanta, 17 de março. Bom, o segundo indicativo que eu tenho para dizer para vocês, esse aí é notório, né? Está nas notícias, está aí em todos os jornais, a queda das ações dos Estados Unidos. Veja, isso aí é um grande esquema Ponzi, é um grande esquema de pirâmide. Todo mundo sabe que a Tesla não valia 1,5 trilhões de dólares. Todo mundo sabe. A questão é que existe uma inflação motivada pela demanda, sabe? É mais ou menos como um quadro que você não entende como que aquilo pode se valorizar, mas ele é valorizado artificialmente pelos colecionadores, né? Um colecionador influente compra, o outro compra por um valor maior e outro pelo valor maior e assim por diante. E quando vem aquela obra de arte tem um valor inestimável, né? É a própria percepção que muda a respeito, não é o quadro, é a percepção. Então a Tesla continua a mesma, mas a percepção de lucro fácil faz com que ocorra essa supervalorização, que a gente sabe que a Tesla não vale isso. E já de cara perdeu aí 800 bilhões de dólares. Os gráficos estão aí para dizer, para mostrar para a gente que logo após a entrada do Trump, o negócio desandou mesmo. Né? O investidor está percebendo que vai dar chabu, né? E já começa a vender suas ações. Warren Buffett já percebeu muito tempo antes. Ele é muito esperto, ele não deixou para acontecer isso em cima da hora. O Zuckerberg também, antes da eleição, ele vendeu 2 bilhões de dólares das ações dele, para se garantir. Entendeu? Porque acontece de repente um problema aí e vai a zero, e não vale nada. Né? Então ele vendeu para se garantir. Então essas pessoas são extremamente precavidas. Você vê, o Zuckerberg ele constrói um bunker e vende 2 bilhões das ações dele. O que quer dizer isso? Medo. Medo de alguma coisa grave acontecendo. Né? Vamos lá para o terceiro, a desvalorização do dólar. O dólar está caindo, perdendo valor. O Donald Trump ele acha bom isso, mas ele acha bom e fala, porque ele não tem outro argumento. Ele diz, não, isso é bom porque o produto americano vai ser mais competitivo no mercado internacional. É verdade. Com o dólar caindo, ele acaba competindo melhor com produtos da Alemanha, da França e assim por diante. A questão é que, por trás disso aí, existe um efeito de desvalorização sentida pelo investidor. Vejam, as pessoas, é uma crise de confiança. Isso não existe outra explicação. O que está acontecendo é que as pessoas estão com medo do dólar derreter. E aí elas começam a ofertar dólar e o dólar começa a cair de preço. Você está entendendo? Começa a cair o preço do dólar. É simples. Né?
Então, essa história aí de que é bom pro país, é bom para o país quando faz isso de uma forma estruturada, planejada. O americano acusa muito isso do chinês, né, deles desvalorizarem artificialmente a moeda deles para melhor competir no mercado, né? Mas a questão é a seguinte, quando se faz isso planejado, pensado, agora, neste caso não parece nada disso. E aí eu vou mais para frente, você vai entender por quê. Vai ter um outro gráfico que eu vou comentar aí que você vai entender por quê que está acontecendo. Né? Então não tem nada a ver com uma coisa planejada, não, uma estratégia. Não. É reflexo de que a coisa está feia, está degringolando mesmo. Outro aqui, o preço dos insumos. Olha só que problema sério. Subiu o insumo, gente, é inflação. Não tem. Né? Se o aço fica mais caro, se o ferro fica mais caro, a construção civil fica mais cara. Não adianta. Se a gasolina sobe, o preço do frete sobe. Não tem como. Né? Isso aí é uma relação direta. Uma relação direta. Então, quando a gente observa uma coisa assim, o preço dos insumos subindo nessa curva ali, ó, logo após a posse do Trump, então é indicativo de inflação, não tem outra saída. Não tem outra saída, não tem outra conclusão, gente. Vai ocorrer inflação. E sabe o que está acontecendo? Veja, é esse tipo de coisa que o Donald Trump, não sei, ele não tem o ajuste fino da coisa, sabe? Ele não compreende exatamente, ou não compreende, ou é inconsequente, ou não quer prestar atenção, sabe? Em cima da truculência acaba escapando detalhes. Um dos grandes problemas que está acontecendo aí é que o comprador americano está discutindo a tarifa com o exportador alemão, francês, brasileiro. Ele está discutindo, porque o que acontece? Eu citei aqui o caso de uma dona distribuidora de vinhos lá nos Estados Unidos. 16 containers atravessando o Atlântico, vindo da França lá. E ela não sabe quanto que ela vai pagar de imposto. De repente, um dia antes de desembarcar lá, o Trump baixa 200%. E ela falou que quebra. Então o que está acontecendo agora é que os compradores e os fornecedores estão discutindo isso. Se aumentar a alíquota, quem paga quanto? Então, por medo de serem pegos de surpresa, os caras já colocam um preço maior. Tá entendendo? Eles aumentam o preço, porque se o Donald Trump inventar no meio do caminho uma alíquota absurda, eles têm como absorver isso aí. Só que, efeito colateral, inflação, queda do poder aquisitivo. No primeiro mandato do Trump, disseram que as famílias perderam lá, por pessoa, né, $600 num ano de poder aquisitivo. E agora a previsão é de $6.000, é 10% do salário. É coisa, gente. É coisa. Você imagina uma pessoa aqui no Brasil que ganha 70 mil por ano. Se tirar 7 mil, vai fazer falta. Em algum lugar vai fazer falta. Então é muita coisa. É muita coisa e esse efeito em cascata, efeito dominó é que é o problema. Essa é a questão. Efeito dominó. Um dique arrebenta um dique, mas é com uma rachadura pequena. Não é com uma rachadura grande, é uma rachadura pequena, daí vai aumentando, e é exatamente isso que está acontecendo nos Estados Unidos agora. É uma pequena rachadura. Apesar de que não tem, como eu te falei, tem um dado aqui que não é uma pequena rachadura, mas vamos lá. Olha aqui o consumo das famílias. Quanto que as pessoas estão gastando. Já entrou no vermelho ali, depois do Trump. Tá? Então a gente percebe menos gente comprando ingresso, menos gente viajando, menos gente comprando carro, menos gente comprando casa. Mercado imobiliário, no primeiro mês, retraiu em 8%. Se for medir agora, talvez 12% já. Mercado imobiliário, retração. Quem que vai ser louco de comprar uma casa agora? Quem que vai ser louco de financiar um carro agora? Tá entendendo? O pior é que não é só o louco o comprador, de repente o louco é o vendedor também. O fabricante. Diz, pô, eu posso vender por tanto hoje e amanhã não ter como repor os insumos. Se o aço sobe violentamente, então o cara fica com medo até de vender. Você está entendendo? Ele fica com medo até de vender, porque o tombo pode ser maior ainda se ele vender. Olha o tamanho do pepino. Aí o que ele faz? Aumenta o preço. Aumenta o preço para tentar se proteger
de um aumento de tarifa e assim por diante. De novo, sabe, pressiona o dólar, pressiona a economia, pressiona a inflação. Mas tem um último dado aqui que eu deixei para falar no final, que é extremamente sintomático. É como eu falei, aquela medição, 40 e poucos graus de febre, 700 de glicemia, pressão 22/12. Tem outros, eu não sou médico, mas mais ou menos entendo de algumas, né? Enfim, são aqueles indicadores, aquelas coisas básicas, sabe quando o pessoal do SAMU chega para atender? Né? O que eles fazem? Eles medem a pressão, batimento cardíaco, tiram ali, medem a glicemia, saturação, né? 4, 5, 6 exames ali, já dá um indício do que está acontecendo. Então eu coloquei aqui 6 indicadores, mas esse aqui, tá aí, ó, gente. A quantidade de ouro que está entrando nos Estados Unidos. Ouro e prata, metais, né? Metais. Deu um salto absurdo no mês de janeiro. Gente, isso aqui eu vou te contar. Se você duvida de todos os outros números, preste atenção nesse aqui. As pessoas, os países, eles vão pro dólar quando eles veem que a coisa tá feia. Pro dólar, desculpe, pro ouro. Quando eles veem que a coisa tá feia. Isso é natural do mercado. Ouro tem valor. Papel não tem valor. Ações não tem valor fixo, pelo menos, né? Então, o ouro é conservador. Quem vai pro ouro é porque está sentindo que a coisa vai dar chabu. Olha a quantidade de ouro que está entrando nos Estados Unidos agora. Tá? Então o gráfico disparou lá para cima. Isso é o próprio Federal Reserve, que é o equivalente ao nosso Banco Central lá nos Estados Unidos, comprando ouro. E por que compra ouro? Porque está vendo que o dólar vai, ó, puf! Que a grande mentira, a máscara vai cair. É essa mensagem que está sendo dada, gente. Que problema sério. Que problema sério. Vai refletir no mundo todo, com certeza. Vai refletir no mundo todo. Brasil pode tirar proveito disso? Pode. Pode. Pode sim. O Brasil tem muita, vamos dizer assim, muita coisa para ser melhorada. E exatamente por isso é que nós temos condições de nos sair bem dessa refrega internacional. Você está entendendo? Mas existem outros países que estão no limite. No limite. A França é um desses países. A Inglaterra é outro desses países. Eles estão no limite. Eles não têm como competir na fabricação de máquinas, equipamentos. Não tem preço, não tem mão de obra barata, não tem nada. Não tem insumo. Tá entendendo? O Brasil, a China, a Rússia, tem mão de obra barata, tem insumo. Tá entendendo? E tá tendo tecnologia agora. Tá conquistando tecnologia. Então, esses países, a Índia, esses países têm cancha para crescer. Agora, outros não. Outros estão no limite, não tem, bateram no teto, e os Estados Unidos bateu no teto, deu de cabeça no teto, e agora está caindo desmaiado. É essa a verdade. Não dá para esconder. É isso que está acontecendo. Então, esse último dado aqui, que diz do aumento de metais, né, nos Estados Unidos, principalmente o ouro, indica a descrença total nessa política do Donald Trump. Os investidores, os poupadores, as famílias, todos, inclusive o país, inclusive o Federal Reserve, inclusive o país, o Banco Central do país, tomando as providências necessárias
porque sabe que a coisa vai ficar feia. Sabe aquela história de quando você tem uma história de uma notícia da pandemia, lembra? Que você fez estoque, que você correu para fazer o estoque, deixar a tua despensa, né, com estoque para uns 30 dias e tal. Daí bate aquele pânico, você corre para cuidar do alimento, né? Um banco central faz isso. Quando a coisa fica feia, ele corre para ouro, gente. Ele corre para ouro. Né? Não vai dar para sustentar o valor do dólar. Isso aí, essa é a verdade. Essa é a verdade. Não vai dar para sustentar o valor do dólar. Então, quer dizer, tudo vai ficar mais caro para eles. Mais caro para eles. Inclusive o nosso café que a gente manda para eles, inclusive o nosso aço que a gente manda para eles, nossa soja que a gente manda para eles, o milho que a gente... Enfim, o Brasil pode aproveitar, se souber fazer a coisa, aproveita essa discussão, essa lambança internacional e sai por cima na parada. Sai por cima da parada. Junto com a China, junto com a Índia, junto com os países do BRICS aí. Nós temos condições. Nós estamos preparados e temos muito para melhorar. Eu lembro de uma mulher que fez uma entrevista com um norueguês lá no Rio de Janeiro, e ela perguntou o que ele achava dessa juventude brasileira, o que ele via dos problemas, né, do país. Ele disse assim, olha, é ótimo. Dela, como assim ótimo? A gente tem inflação, a gente tem desemprego, a gente tem baixo salário, a gente... Daí o norueguês disse, claro, tá ótimo, vocês têm muita coisa para fazer, muita coisa para melhorar. E isso é ótimo. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Imagine uma família que desperdiça comida, desperdiça água, desperdiça luz, desperdiça tudo. De repente ela é obrigada a apertar o cinto. Como ela desperdiça muito, ela começa a ser um pouco mais eficiente e tal, e ela controla a situação e passa pelo problema. Agora, se ela está no limite, já fez contenção de gastos em todas as áreas, esses 10% aí de queda de poder aquisitivo faz um estrago danado. E como o Brasil tem muito ainda para melhorar, pode sair muito bem na foto. Mas isso vai depender da condução da nossa economia. Bota fé. Bota fé. Né? Espero que os líderes aí, os economistas, sabe, tenham boas decisões. Boas decisões, porque realmente o mundo está mudando. E vai mudar muito rápido. Quem ficar esperto se dá bem. É isso aí. Compartilhe, dê sua opinião, deixe um like, avise os amigos a respeito do nosso canal, se manifeste, faça qualquer coisa. Só não fique parado. É isso aí.